As diversas formas da gente viver essa espiritualidade precisam ser bem captadas. No meu caso, antes mesmo da participação sistemática na igreja, eu tinha o meu pai, que aos sábados pela manhã se sentava com a gente no sofá da casa e ia ler as histórias da Bíblia. Quando eu decidi fazer doutorado em Bíblia, né, eu já tinha muito enraizamento em relação ao gosto pela palavra, porque eu achava aquilo o máximo. Meu pai, que trabalhava tanto, dedicar um tempo do seu tempo para estar com a gente, sentado ali no sofá, contando aquelas histórias com tanta empolgação, que antes de chegar o conteúdo da Bíblia, chegava o afeto. E eu percebia que a partir do conteúdo da Bíblia, ficava mais gostoso se Chega, você se aproximar. sente incentivado, né? É. Exato, exato. Era incrível. Aquela coleção intitulada As Mais Belas Histórias da Bíblia, que meu pai lia e contava para a gente, muito empolgado, né? Fazia com que eu percebesse que ali tinha algo diferente, porque, puxa vida, meu pai está falando com a gente, contando essas histórias, trazendo ensinamentos para a vida tão bonitos. Que memória afetiva linda, né? É, e eu queria transmitir isso às pessoas, sabe? Aquilo que eu recebia, eu queria transmitir. Eu via aquilo como uma forma de cuidado, como uma forma de ensinamento, de perceber, assim, como é importante a gente dar importância ao essencial. Então ele falava de perdão, ele falava de arrependimento, ele falava de como é bom estar com Deus. Não era a apresentação de um Deus punitivo, que estava me observando o tempo todo e que, portanto, eu tinha que me policiar muito. Não. Ele apresentava a história de um Deus que cuida, que salva. E eu via esse amor de Deus presente na postura do meu pai. Então, com 12, 13 anos de idade, eu terminei de ler a Bíblia inteira, né, do Gênesis ao Apocalipse, li todo o texto. E eu sempre me remeti à figura dele. Para mim foi uma alegria muito grande, depois de terminar minhas formações na área, né, levar sempre meu pai para me acompanhar nas atividades. E eu gosto de contar essa história, sabe, de falar isso. Por quê? Porque a própria Bíblia nasceu, primeiramente, não de um lugar institucional, embora tenha toda uma importância o lugar institucional, né, e tudo. Mas a Bíblia nasceu inicialmente da conversa entre pais e filhos. Então, só lá na frente foi que eu fui perceber que o que meu pai estava fazendo comigo foi aquilo que deu origem à própria Bíblia. Verdade. Que sabedoria, né? Exato. Essa catequese familiar. Esse encontro. Então, quando eu ministro palestras, por exemplo, para os pais hoje sobre a educação dos filhos, uma das questões que eu faço questão de dizer é: não adianta você querer motivar seus filhos por regra puramente. Você tem que estudar. O que custaria um pai e uma mãe abrir o caderno do filho, pegar aquele assunto específico, por exemplo, de geografia, que o pai possa ter ou a mãe algum tipo de conhecimento, e puxar assunto com aquilo específico, e entrar no mundo do filho, e interagir, para que ele perceba que esse conteúdo aproxima pessoas, e não que distancia, e não que priva de viver coisas maravilhosas, seria diferente. Trocar um "você tem que estudar" por um "olha, esse bichinho aqui que você está aprendendo, a gente já viu em tal lugar. Você lembra que você ficou com bastante medo? E agora que você sabe o que é? Como é que você se sente com isso?" Aí muda o jogo. Então eu vivi isso. Não era uma obrigação. Então viver a espiritualidade, para mim, era algo que estava extremamente atrelado às vivências afetivas. Então isso me oportunizou também focalizar isso. E aí eu percebi que na minha relação com o Padre Luiz Sampaio, essa vivência de uma paternidade relacionada à espiritualidade também estava presente. Então ele é como se fosse o meu pai espiritual naquele momento, entendeu? E isso vai sendo como na psicologia, a partir de Freud, né, se fala no mecanismo da projeção. Sim. E da transferência. Então a gente vai transferindo, às vezes, isso para outras relações também, inclusive na relação com Deus, que não é à toa que chamamos de uma relação paternal, né? E que também tem predicados de uma maternidade, né? É verdade.